Oi, Sete Arata. Existe um tipo de pessoa que sente dificuldade no estudo. Na verdade, até mais que isso, mais que uma dificuldade, um desgosto, um incômodo, uma agonia, é uma ansiedade de ter que estudar. Tem pessoas que até se perguntam se tem problemas com talvez um QI baixo, ou elas sofrem com hiperatividade, ou alguma outra explicação psicológica que dê uma explicação, um motivo para não gostar de estudar. Pode ficar tranquilo, a explicação é bastante simples e você vai aprender o que fazer a respeito nesse vídeo. Será que você consegue superar criancinhas do jardim da infância? Esse seguinte teste aqui foi apresentado para crianças no jardim de infância, numa escola no Japão. Mais de 70% das criancinhas resolveu o problema. E antes de eu te mostrar o teste, aqui vai uma dica especial para você. As crianças eram tão novinhas que a única coisa que elas sabiam de matemática era somar até 10. E aí, descobriu a resposta? Faz a pausa do vídeo, deixa a sua resposta nos comentários sem olhar a resposta dos outros. Aí não vale, você está colando se olhar a resposta dos outros. Se você não souber a resposta, você escreve "não sei a resposta para o desafio dos números". Combinado? Isso vai ajudar a gente a ter uma noção qual que é a porcentagem aproximada das pessoas que vai acertar. Pronto? A resposta é o número 3. O que as crianças estavam contando era o número de bolinhas, de círculos que existe no formato de cada numeral. E eu sei que alguns de vocês podem ficar meio chateados, meio indignados. Pô, um jeito tão simples de resolver o problema. Talvez alguém estivesse fazendo uma teoria super complicada, né? Usando um cálculo muito avançado. Gente, por isso que eu dei a dica no comecinho. Eu falei, são criancinhas, a única coisa que elas sabem fazer é contar até 10 no máximo. O que aconteceu aqui? Você acabou de passar por uma experiência em que o seu cérebro provavelmente estava condicionado para raciocinar de uma certa maneira e você ficou meio confuso, meio surpreso, indignado, até admirado, vendo uma resposta através de uma maneira muito diferente de pensar. E daqui a pouquinho eu vou te falar como é que isso está relacionado à pergunta central do vídeo, que é por que eu não gosto de estudar. Mas antes, vamos dar uma olhadinha num outro teste. Não deixe a vela pingar. Esse aqui é um outro exercício também muito clássico, muito conhecido. Caso você, inclusive, já saiba qual que é a resposta, então, por favor, pule a atividade. De novo, se você já sabe a resposta, tá trapaceando se você responde. Combinado? Então, imagina, você está numa sala e a única coisa que você recebeu são os seguintes objetos. Uma vela, uma caixa de fósforos, 4 pregos e um martelo. O seu objetivo é acender a vela para ela ficar mais ou menos a 1 metro de altura do chão, sem deixar uma gotinha de cera cair no chão. Pensa na solução. Faz uma pausa do vídeo e deixa comentários qual que é a sua solução. Como é que você vai acender a vela a 1 metro aproximado do chão, sem deixar pingar cera. Tá? E obviamente não vai valer a pena, não vale você segurar a vela. Ok? Se você não sabe a resposta, então você deixa no comentário "não sei a resposta" para o desafio da vela. Ok? Pronto? Algumas pessoas talvez tentem pregar a vela na parede, só que isso não vai dar certo, porque uma hora, conforme a vela vai queimando, uma hora a cera vai cair no chão. Mesma coisa para quem tenta derreter um pedacinho da vela e grudar a vela na parede, também não vai dar certo, porque uma hora a vela vai cair. Uma solução para o problema é você esvaziar a caixinha de fósforos, aí você vai pregar a caixinha na parede, usando os pregos, o martelo, daí você põe a vela dentro da caixinha. Você acende e daí quando a vela está queimando, a cera derrete, a cera fica derretida dentro da caixa. Novamente, temos aqui um exemplo de como que o cérebro encontra uma certa dificuldade para resolver um problema, apesar de ser um problema muito simples. Por quê? Agora a gente vai responder. Por que você não gosta de estudar? É que o cérebro não é um computador.
Se o nosso cérebro fosse uma máquina, a gente teria a capacidade de resolver qualquer problema adiante, principalmente esses probleminhas muito simples, que tem uma resposta óbvia. E a gente nem precisaria te mostrar essas charadas, não é? Só você pensar todo dia a quantidade de coisa que a gente esquece, que a gente se confunde, a dificuldade que a gente tem de aprender algo, os nossos desentendimentos, você fala algo, você não é compreendido, a pessoa te fala algo, você não entende direito, a gente acha que entendeu, mas uma grande bagunça, todos os dias a gente sofre isso. Por quê? É que no nosso processo evolutivo, os melhores cérebros que foram selecionados são os cérebros mais eficientes. Por isso que a gente gasta pouca energia pensando em coisas desnecessárias para a nossa sobrevivência. Tá? E o processo de raciocínio analítico, isso dá muito trabalho, é muito cansativo. A maior parte das pessoas não consegue pensar durante muito tempo. Cansa. Por isso que tem tanto programa de televisão aí, de gosto duvidoso, muito popular. Né? Você vê alguns vídeos aí, tem milhões, bilhões de views. Por quê? Porque não precisa raciocinar muito, é só você ficar lá, olhando, escutando. Não exige um nível de raciocínio muito alto. E no nosso dia a dia, para evitar ter que pensar muito para ter um cérebro eficiente, a gente faz muita atividade no nosso piloto automático, usando a competência inconsciente. Esse é o segredo do cérebro, a gente consegue aprender através de repetições. No começo é muito difícil, só que as nossas ações se tornam automáticas quando nós criamos os modelos cognitivos, que a gente sabe, opa, no futuro dá para fazer desse jeito, é garantido, não tenho nem que pensar. Nós usamos a nossa memória e as nossas associações antigas para guiar as nossas ações. Porque, pensa, se você tivesse que todo momento ter que parar, raciocinar, avaliar, ver se é isso mesmo, nós seríamos muito ineficientes. Nós gostamos de encontrar resultados para problemas. Opa, agora vem uma boa notícia. Ao mesmo tempo que a gente viu aqui que dá muito trabalho pensar, que o ser humano evita um uso ineficiente, né, do cérebro, dos nossos recursos, do outro lado, nós temos uma grande satisfação, uma grande felicidade quando a gente consegue resolver um problema, quebra-cabeças. Nós somos naturalmente curiosos. As condições de cognição têm que estar adequadas. Se tiver muito difícil, a gente não vai querer pensar. Por isso que você deve ter visto muitas pessoas escrevendo nos comentários: ah, não sei a resposta. Me fala aí qual que é a resposta, que eu não sei. A grande maioria das atividades cognitivas que nós realizamos é para usarmos os padrões inconscientes que a gente carrega. É para a gente ficar no piloto automático. Só que nem sempre a nossa competência inconsciente serve para resolver problemas diferentes, problemas incomuns. Mesmo quando são problemas simples, que nem esse das criancinhas, né, do jardim da infância lá no Japão. Ou a da vela na parede também não era tão complicado assim. Só que os nossos modelos anteriores, a nossa base de referências, não era suficiente para resolver essas tarefas. E aí a gente chega no nosso ponto, agora estamos amarrando tudo e vamos para o ponto principal. Se você não gosta de estudar, é bastante provável que você sente da seguinte maneira: as suas habilidades, as suas memórias existentes, o seu conhecimento, sua base, né, de informações, suas competências, seus modelos de raciocínio, eles não estão suficientes para os desafios de estudo que você tem adiante. Se for esse o caso, o que vai acontecer? Você vai tentar estudar e você não vai conseguir absorver. Por quê? Porque tem um descompasso entre a tarefa de estudo e a sua base de referências. Entendeu? A solução para isso, o que é? É simplesmente você nutrir a sua base de dados com mais referências de mais qualidade. E daí você vai aprender a aprender, você vai adquirir as estruturas mínimas. O nosso cérebro não realiza esforço desnecessário. O cérebro cumpre várias funções. Tá? O raciocínio crítico é apenas um deles. A gente tem todas as outras tarefas: visão, orientação espacial, falar, caminhar. Enfim, a maior parte dos recursos do cérebro está dedicada para outras atividades. Pensar é apenas uma das várias atividades. Por isso que algumas atividades, como por exemplo cálculo matemático, o computador consegue superar o cérebro humano. Ao mesmo tempo, nós somos curiosos. Nós gostamos de resolver problemas. Só que o desafio tem que estar adequado. Caso contrário, se a gente não tem aquela base necessária de conhecimento, de habilidades, o desafio está muito além da nossa capacidade e ninguém quer, ninguém gosta. É muito desagradável ter que estudar desse jeito. Está faltando
mais referências. A solução para isso, o que é? É aprender a aprender. Você tem que identificar quais são os blocos prévios de conhecimento que está faltando para você conseguir enfrentar de modo adequado os seus desafios de aprendizado, para você ter prazer no seu estudo. Eu gravei um vídeo detalhado para você aprender a aprender. Você pode ir para arata.se/como aprender.